Oi, hoje é dia de mais uma edição do A Melhor Idade para Ler, com a mocinha aqui do lado, bye. E dessa vez vamos falar um pouco a respeito das leituras conjuntas, leituras comentadas, ou seja, o desafio de ler calhamaços. E no caso, um que está começando aqui no canal, Doutor Zhivago, de Boris Pasternak. Bom, sempre vale lembrar para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Aqui o projeto A Melhor Idade para Ler é um estímulo justamente para as pessoas que voltaram a ler depois de muitos e muitos anos, né? E sempre também vale lembrar aqui, que eu já comentei em outros episódios, que a mocinha aqui do lado, vulgo Babai, voltou a ler justamente no momento onde eu estava fazendo uma leitura conjunta, a leitura comentada aqui no canal, foi em 2019, né? E o livro da vez era? Os Miseráveis, de Victor Hugo. Isso, Victor Hugo, como eu gosto de chamar, né? E também sempre teve aquele momento onde eu comentei, eu vou fazer a leitura desse calhamaço, 1500 páginas, vou fazer uma série de 14 vídeos. Comentei assim por cima e você se interessou, né? Interessei. E falou, vou ler. Vou ler. Eu falei. Vou ler. Eu falei. Mas eu não falei, acho que eu só pensei, mas não vai mesmo, né? Porque não sei porque você se interessou em ler justamente esse livro naquela época, mas você começou, continuou e terminou. Foi né? até o final, né? Isso. Ainda terminei primeiro que você, né? Porque nos últimos vídeos eu atrasei um pouquinho, você acabou uma semana antes. Adoro as motos que passam por aqui. E acabei você acabou uma semana antes, né? Eu demorei, acho que o último vídeo, ou o penúltimo vídeo, eu dei uma atrasada. Você acabou terminando antes do que eu. Mas a leitura foi divertida, você gostou das aventuras do Jean Valjean, né? Ele foi o preferido meu, né? O Tio Padre, né, também. Tio Padre, Monsieur Péril. Isso, ele é o personagem dele é bem interessante. Inspetor Javert, agora nossa, o Inspetor Javert também, nossa, ele é também. Todos os personagens aí são. Cosette, Fantine. Fantine, nossa, a Fantine. Como é o nome do menino? Né? Gravroche. Gravroche, né? Algo bem parecido com isso, né? Parecido, Marius, que era o jovem, né? Marius, que era o namorado dela, né? Da Cosette, né? Cosette, né? Mas a Fantine também é uma personagem bem, nossa, muito interessante, muito sofrida, né? É uma personagem assim que mexe com a gente. É a Fantine, você falou Fantine. Eu falei a Fantine, a mãe da Cosette, Mãe né? da Cosette. Mãe da Cosette, né? Mas muito interessante, viu? Uma boa leitura, viu, gente? Com certeza. Mas foi o desafio, então, que ela se propôs a fazer. E realmente acho que depois que você leu 1500 páginas, você acho que já tinha voltado a ler, né? Já tinha voltado. Tipo, eu digo o ritmo de leitura. Sim. A gente fazia um vídeo por semana e a gente lia, eu não lembro, acho que era eu voltei 70 a acompanhar páginas, você, todos os vídeos que você fazia, eu sempre acompanhei. Contos, você começou a ler alguns contos, né? Isso. Quer dizer, antes desse livro, você já acompanhava que eu faço projeto, né? Sempre em outubro do mês do terror, você já lia algumas coisas do Edgar Allan Poe. Gostei, né? Também, né? Gostei muito. Mas, justamente, eu achava que você não ia conseguir porque você só pegava os contos. Você não tinha pegado ainda um livro inteiro. Que você estava encalhada lá no seu livro. Estava encalhada. Que a gente já mostrou aqui no projeto. Estava encalhada nele, realmente. Era um cara. O nome dele? Tem alguém aí, né? Tem alguém aí. Não vai esquecer nunca. 5 anos ou 6 anos para você terminar de fazer aquela leitura. Eu falei, ela nunca vai ler esse livro aqui de 1500 páginas de jeito nenhum, né? Mas você conseguiu. Pois é. Mas de qualquer forma. Agora, aqui em 2021, finalmente comecei mais uma leitura conjunta, uma leitura comentada, dessa vez com... Doutor Zhivago. De quem? É o escritor? Boris no que eu... Boris Pasternak, Boris, né? Literatura russa, só que uma literatura moderna, não é aqueles classicões que a gente está acostumado. É um livro publicado em 1957, publicado não na Rússia, ele foi publicado primeiro na Itália, porque lá dentro da Rússia, que na verdade é na Rússia, né? Já era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi completamente proibido esta publicação, porque ele toca em momentos da questão política, justamente quando a Rússia se transformou através da Revolução Russa, lá em 1917, no grande projetão lá da União Soviética, né?
E o pessoal não gostou do jeito que ele trata os assuntos políticos aqui na história. Que é uma história romântica, a famosa história do Dr. Zhivago e Lara. E o primeiro encontro que a gente teve com essa história não foi através do livro. A gente está lendo o livro pela primeira vez, né? Mas a gente conheceu pelo filme, né? Pelo filme. É o filme. Aí os diretores dessas coisas, aí você que sabe, né? O David Lynch, que dirigiu em 1965. Eu lembro assim, não lembro da história em si tudo, né? Mas eu lembro que marcou muito por causa justamente, né? Fala o tema de Lara, né? A música, né? A música muito boa, né? E, então isso daí todo mundo lembra, né? E ele, por causa do doutor, e na minha lembrança, me marcou assim porque eu achava que ele era mais velho, ela era mais velha do que ele um pouquinho, não é muito, não sei quantos anos, fica meio vago as idades deles aí, né? Então tinha isso aí. Mas assim, lembro que tinha política no meio envolvida, toda a família, tudo isso, mas não lembro assim do contexto todo da história, não. Eu também só vi o filme 2 vezes, eu vi na TV. Você viu no cinema? Eu vi no cinema. Foi uma película muito longa, longa mesmo. Mesmo assim, ela é cansativa, mas era prazerosa. Era assim de a gente ver, porque assim, a gente se envolvia. Eu me envolvi muito com o filme. Por isso que eu lembro muito assim, né? Do que eu lembro, o pouco que eu lembro, eu só vi 2 vezes na TV. Chegou a passar algumas reprises, mas só passava de madrugada, né? O tipo de filme que fica passando na sessão da tarde, né? De vez em quando eu vi que estava passando o filme, mas eu nunca fui rever completamente ele. Mas eu sempre fiquei com aquela sensação, eu devo ter visto lá nos anos 70, no comecinho dos anos 80, e eu sempre fiquei com a sensação que o filme era muito bom, 80, né? Porque senão você era novinho, né, também. Eu era novo, eu não era muito velho. Não, e mesmo assim a música marcou, por causa justamente assim, também da música, né? A música é impactante, a gente sempre lembra do filme por causa... Quer dizer, hoje em dia muita gente nem sabe que esse filme existe, muito menos o livro. É verdade. Não se fala tanto, mas se alguém ouve a música, sabe que é de alguma coisa famosa. Vem logo o Dr. Zhivago. Não, às vezes nem sabe que é do Dr. Zhivago, mas sabe que a música é famosa. A música acho que ela dura mais do que o próprio filme e o próprio livro, coisa meio curiosa. As pessoas sabem reconhecer que essa música, não sei de onde é, mas ela é famosa. Né? E bonita, né? E bonita. Bom, mas falando especificamente sobre o livro então da vez, o que você pode dizer a respeito dessa primeira parte? Aliás, esqueci de dizer, né? A gente começou o projeto aqui então de leitura do Dr. Zhivago, que vai se estender por 12 vídeos. E serão sempre o lançamento dos vídeos aos domingos. Já lancei o primeiro aqui no domingo passado e no primeiro vídeo a gente fez a leitura da primeira parte e da segunda parte, mais ou menos uns 30 capítulos bem curtinhos, né? O que você achou do começo da história? Já que você não lembra nada do filme, né? Não lembro do filme. Eu achei assim mais difícil a leitura do que nós comentamos dos Miseráveis, né? Achei que a leitura dele é bem difícil. Não sei se é por causa é muito personagem, né? Bastante. E muito eu contei nome. Quase uns 30. Então, a gente estava até comentando, são 3 nomes, cada pessoa tem um nome, o sobrenome, quer dizer, o segundo nome e o sobrenome. E apelido, a pessoa tem apelido. Então, vamos dizer a verdade, eu me choquei um pouco, aliás, esse tive que voltar. Então, para mim, a leitura dele foi no começo, agora está mais difícil do que Os Miseráveis, né? Mas aos poucos que eu fui pegando um pouquinho mais, né? Até quando chegou falando um pouquinho da Lara, aí achei que quando ele falou da Lara, já melhorou um pouco o jeito dele falar, né? E aí veio o tio, veio o Yuri, criança, né? Que eu não lembro se no filme ele era criança, né? Não lembro. Também. E aí tem a parte dele, assim, dos amigos. Aí tem greve, né? Greve, revolução. E os nomes, tudo junto assim, deu uma embolada, viu? Porque o Boris Pasternak, ele conta a sua história de uma maneira assim, um pouquinho fragmentada. Os capítulos são curtos, né? Rápidos, né? Por isso que é um monte de capítulos foram mais ou menos 67 páginas que a gente leu, né? Então tem bastante capítulo curto e ele vai passando de um personagem para o outro, assim, que a gente fala, mas peraí, mudou, não é o mesmo personagem que ele começou, né? Quando começar essa parte mais política, que está um momento de greve, como é que é lá?
é um troncamento ferroviário, né? São Isso, companhias férreas, né, é. que eles estão fazendo greve, os funcionários de lá. A primeira né? greve que aparece é dos funcionários do trem, né? Então, quando ele para de contar um pouco da história do Yuri, que é o protagonista aqui do livro, o Dr. Zhivago, quer dizer, é um moleque de 10 anos no começo, né? 10 Aí anos, ele para e começa a falar sobre greve, né? É. Aí começa a entrar um monte de personagem lá que você... Peraí, mas não é o mesmo personagem que ele começou no capítulo passado, já é outro. Por que ele fica fazendo essa salada? Mas é curioso que ele fica mostrando um monte de personagem adultos, né? Mas no fundo, o que é interessante, talvez a gente deva prestar atenção, são justamente nas crianças, né? Porque a cada novo grupo de novos adultos vem outras crianças. Vem outras crianças. Mas o começo foi com os três, o Yuri... Não, só o Yuri, né? No começo é o Yuri, depois que aí quando ele... Que aparece com essa história no enterro da mãe dele. O enterro da mãe dele. Ele acabou de ficar órfão, né? Porque o pai acho que já tinha morrido, caído no mundo, gastado toda a fortuna, eles eram ricos. Né? E aí a gente começa a acompanhar, quer dizer, a gente pensa que vai acompanhar a história do Yuri. Exatamente, mas... Que agora está sob os cuidados de um tio, né? Irmão da mãe. Que é interessante que esse tio deixou de ser padre, né? Para escrever um livro. Né, para ele escrever um livro é bem interessante, o padre deixar, mas ele continua, ele quer escrever o livro, mas ele continua, não usa, vamos dizer, a batina, mas dentro dele ele ainda faz muita caridade, ele é um padre ainda, né, ele tem os hábitos do padre. Caridade não sei, mas ele tem uns pensamentos de padre, ele é meio filósofo, né? Então ele tem umas questões aqui, mas também políticas que ele retrata nos livros, né? Até o narrador da história diz pra gente, no futuro ele vai ser um homem super conhecido, como por ter escrito vários livros, né? Mas fica ainda na promessa. Mas o Yuri, que é bom, o protagonista da história, ele meio que some, né? Aí aparecem outras crianças, são várias, acho que são... Só lembrando, tem o Yuri, tem o Nika, tem o Misha, tem a Nádia, tem a Tônia, tem o Pavel, tem a Lara, 7, acho que são 7 crianças. A gente vai contando, percebe que existem 7 crianças na história. Tem mais uma outra criança também, que na greve, que ele se perde, não sei quem é o nome dele. É o Pátia que eu falei. É o Pátia, esse é o Pátia. Então, mais ou menos 7 crianças que aparecem aqui nesse começo da história, e com certeza, pelo que a gente lembra do filme, que a gente trocou a figurinha, são eles que, na verdade, tá a história principal, não esses adultos que estão aparecendo, né? Eu sempre digo, acho que como vai passar anos e anos, esses adultos vão acabar morrendo, né? E vai ficar só em cima das crianças futuros jovens que por enquanto são crianças, todos eles, né? O Yuri é apresentado com 10 anos e a mais velha é justamente a Lara com 16, né? Depois que eu falei que é interessante, porque eu lembrava do filme, né? Por isso que eu sabia que tinha uma diferença de idade. Mas no filme eu também não lembro se dava mais destaque ao Yuri, Dr. Zhivago, ou a Lara. Porque eu lembro assim de um pouquinho, raspinha de memória que tem, que na verdade o Yuri, o Dr. Zhivago, ele casa com outra mulher, ele não casa com a Lara. Ou ele casa e depois descasa. Lara é a paixão dele. Acho que Lara parece ser a paixão, que a gente já percebeu isso aqui no finalzinho desse lote de capítulos iniciais, né? Ele começa a ter um interesse pela Lara quando ele vê, né, que ela está apaixonada por um homem bem mais velho, né? Talvez o interesse dele pela Lara seja do homem pela uma mulher bonita, né? Pela esperteza dela, que ela é muito esperta, né? Então, talvez dele. Mas o casamento dele com outra pode ser mais aquele processo de casar, ter uma família, as coisas, né? Porque a gente tem que lembrar, por exemplo, aqui na sinopse do livro, na quarta capa, ele é descrito como um médico e poeta, né? Por enquanto, como ele é só uma criança, a gente não vê nenhuma tendência ele querer ser um médico, nem sonho fala aqui, né? Não, nem sonho, não. Ele não cogita ele isso. Ele não tem, ele quer ser uma pessoa, quer dizer, na verdade, um dos momentos que é frisado da vida dele é a saudade que ele tem da mãe. Só isso. E só isso. E o amiguinho, né? Só isso. Que ele tenta amizade com o moleque que foge dele, né? Que é o Nika, né? Que depois ele se revela apaixonado pela Nádia, né? Mas naquelas de eu não gosto de você, né? Tem até uma cena bacana que eles caem na água, né? E depois no finalzinho os dois brigam, mas ele fica com aquela pontinha. Tomara que daqui a alguns anos eu caia de novo na água com ela, né? É bem divertida essa parte, né? Mas isso já demonstra também que a história vai ser sempre romântica, né? Apesar das coisas políticas que sempre vai aparecer aqui no meio da narrativa, o texto ele é romântico.
Né? E talvez isso que o filme agradou muito, né? Porque nessa Não, época, o filme é romântico, com certeza ele é. Por isso, ele é que esse romance que tem entre os dois e a proibição ao mesmo tempo, né? Porque ele quer ela e ao mesmo tempo ele não quer por outros motivos, né? Ele vai casar com alguém. Eu Então... acho que... Posso dar spoiler? Não sei. Eu acho que é com a Tônia que ele vai casar. Realmente eu não arrisco, porque eu não lembro. Agora, me aguçou uma vontade, assim, de ver novamente o filme. Vou providenciar. Mas, quando a gente terminar a leitura, que nem a gente fez com Os Miseráveis, né? Depois que a gente terminou a leitura do livro, né? A gente fez... Foi o musical que a gente viu. Foi muito legal, né? Foi legal. Ficar comentando ali, foi isso. Eu peguei até outros Os Miseráveis tem várias versões. Fizeram várias, acho que umas 5, 6 versões. Eu cheguei a encontrar 2 e a gente não viu. Não, a gente só viu... Acho que eu cheguei a mostrar uns trechinhos pra você. Sim, você mostrou, mas a gente acho que eu mostrava o começo de todos os filmes que eu achei. Você fez um paralelo, assim, você mostrou do musical, assim, mas a gente assistiu todo o musical, né? Eu gostei demais. Bacana também. Aí quando a gente fizer a leitura aqui, então, do livro, vamos ver o filme para comparar, ver se... E lembrar, né, que justamente a gente tá nessa, com certeza, por causa do filme. Não pela história do livro em si. Mas, por enquanto, tá meio difícil de entender qual é a história, para falar a verdade. Se a gente não tivesse visto o filme, você acha que você se interessaria por essa história? Não sei, viu? Porque vai ficar meio difícil, né? Igual você disse, né? A gente tem aqui no ouvido aqui um sonzinho, né, da música, e nem você falou da música. Alguém ouve e fala, ela é famosa, mas não sabe por quê. Então talvez, não sei se quando você comprou esse livro, você comentou sobre ele, e nós falamos, vamos ler. Ou então foi por um projeto aí no YouTube, né, que você resolveu ver ele, né? Mas isso me aguçou a ideia, mas não sei se foi por causa do filme em si, né? Porque Os Miseráveis eu nunca tinha visto nada e eu me interessei, né? Sim. Não, os 2 livros eu estava sempre curioso de fazer a leitura, né? Eu não lembro porque eu comprei exatamente o livro. Quando foi que eu comprei? Eu já tinha ele há muito tempo aqui. Tinha. Eu sempre quis ler, mas você pegou nele agora por causa de um programa aí do... sim, foi por causa do Desafio Livrada, do canal do Yuri, aqui nesse ano. Num dos quesitos que ele propôs para esse ano era ler um livro que foi proibido, censurado. Censurado. Aí eu peguei justamente um livro censurado. Aí foi onde a gente falou, vamos ler? Aí vamos ler, né? Aí incluí ele no... Não, na verdade, eu já tinha o projeto de fazer a leitura conjunta dele, porque eu já tinha comprado o livro. Eu não comprei por causa do Desafio Livrada, né? Foi por causa... que calhou de ser o mesmo... do quesito que ele pediu, era de um livro que eu tinha. Então eu uni uma coisa com a outra. Com a outra, né? Mas eu tinha um projeto de fazer a leitura. E até eu ainda comentei, por que você não começou primeiro com o Corcunda, né? Que a gente queria ver também. Você falou, ainda pretendo ler o Corcunda de Notre Dame. Esse também eu quero ler, porque eu vi o filme também. Logo em seguida, depois vai passar uma semana seguinte e já começa a fazer a leitura do Corcunda aqui. O Corcunda de Notre Dame também é do Victor Hugo. Né? E por isso, né? Não só por isso. É porque também eu vi o filme e gostei do Corcunda de Notre Dame também. Mas voltando de novo aqui à história. O que você acha mais interessante? Esse apanhado dessa monte de criança que foi exposto? Ou essa parte política também é interessante? O que você acha? Não, a parte política também é interessante, mas eu acho que da criançada, que ele fez essa trama toda, é mais interessante. Acho que chama mais atenção. Mas eu acho que não tem foco, né? Porque não, a história que a gente está acompanhando, não tem foco. A gente não sabe o que está acompanhando. Porque a gente não sabe qual é a história. Mas a política também é interessante porque ele começa tudo. É greve, mas a gente não vê um sofrimento, a gente não vê nada. Não, ainda não. Sofrimento ainda não. Uma comparação com Os Miseráveis de novo, né? Que é sempre interessante. O protagonista de Os Miseráveis é o Jean Valjean, que é um forçado, né? Isso. Forçado é o condenado lá na França Antiga, né? A gente sabe disso, ele é o protagonista. Só que um monte de capítulos iniciais ele não aparece, porque o personagem principal é o padre Monsieur Bienvenu. Só que a gente gosta desse personagem, porque ele tem uma personalidade forte, ele é o padre que quer ajudar mesmo os outros, né? Isso, ele é um padre de coração mesmo. Ele é um de coração mesmo, né? De coração. Não e tem várias passagens, de várias situações que ele se envolve, o padre, a começar daquela, né? Que ele vai
como é que é? O padre vai ser padre numa localidade que ele vai ser... O que ele é? Prefeito? Não. Não era prefeito. Quando ele não é... Se um soldado vai para um quartel, ele vai servir no quartel. Mas servir. um padre, quando vai para uma igreja, o que ele vai fazer? Ele vai servir os fiéis, né? Mas não tem o nome? Como é que é a palavra que se diz? Ele vai ser o... Ai, agora vai fugir. O soldado vai servir, né? Vai servir. E o padre vai fazer o quê lá na nova igreja, na nova paróquia? Vai rezar, vai fazer as missas, vai... Mas deve ter uma palavra para dizer. Deve ter alguma, né? Deve ter. Quando ele chega, mas quando ele chega na cidade, ele descobre que a casa dele é uma baita de uma mansão, né? Isso. E aí ele faz uma troca do hospital, que era um predinho bem furreca, né? Ele vai morar no predinho furreca, que é o hospital, e ele fala pros médicos, ó, pode ir lá para minha casa. Então a gente já percebe que ele é uma pessoa que gosta que vai, né? Então a gente se envolve com a história dos Miseráveis através de um personagem que depois até sai da história, né? Ele não volta mais a aparecer, né? Mas não acontece isso aqui. Mas aí tá nos primeiros capítulos ainda, vamos ver. Sim, mas né? É o que eu digo. Aqui logo de cara. É que lá nos Miseráveis isso acontece imediatamente. A gente não sente falta do protagonista porque já entra um bom personagem. Só que aqui não tem um grande personagem a fisgar a gente. Não tem, porque a única coisa foi lá no trem, né? Que houve aquele... que o cara pula lá do trem, né? Que foi mais impactante, assim, né? Até eu me assustei, eu pensei que era um. Eu falei, mas é ele? Aí depois eu continuei a leitura, não, foi o outro, é que eles estavam juntos, né? Então eu pensei que era um e era o outro. Então, de novo, que fica aquela confusão, você vai passando de personagem para personagem. Isso. Foi uma assim, da mãe não teve, o enterro da mãe não teve. Então, mas não tem nenhum personagem que a gente tá conectado. Justamente porque tem um monte. Ainda e aqui no começo dos Miseráveis era apenas o padre, a irmã e a empregada. Só os três no núcleo ali já era um monte de coisa que a gente se interessava, né? Aqui não tem o foco. Não tem o foco no Yuri, porque o Yuri aparece e depois já some. Entram várias crianças, cada criança que aparece é mais um foquinho diferente. Mas a gente não fica conectado ao Nika, ao Misha, não fica conectado a nenhum. Não. Porque eles não continuam com a história. Ou seja, os dois escritores têm uma maneira diferente de narrar. O Pasternak ele é mais fragmentado, então a gente não tem um fio condutor, não tem um padre, o Monsieur Bienvenu, para ficar puxando a gente. Né? Por isso que eu digo, falta um pouquinho de foco aqui na história, embora não seja interessante. Não, é interessante, mas é que eu sempre penso assim, tá no começo, vamos ver os outros para poder a gente já tem mais esse... Tanto que no finalzinho desse primeiro lote de capítulo, onde a gente fica mais sabendo da história da Lara, que ela se envolve com um homem bem mais velho do que ela, né? Na faixa da idade da mãe, aqueles momentos mais focados na Lara, a gente pensa, agora tá começando uma história mais... com um novelo de lã que vai se desfilando, uma coisa mais folhetim. É uma coisa realmente importante. Os Miseráveis, ele é um folhetim, ou seja, realmente é uma história que vai te arrebatando por causa de personagens específicos. O texto do Pasternak não é um folhetim. E isso dá uma grande diferença, com certeza. Com certeza. Né? Por isso que a gente às vezes não consegue se conectar muito com as histórias, porque são bem fragmentadas. Não dá, não tem aquela ligação ainda. A continuidade da história. Ele fragmenta, depois ele lá na frente ele começa de novo, né? E assim, então ainda não está conectado assim tudo. Então... E no final dessa segunda parte é justamente quando os dois personagens protagonistas se encontram, que é o Yuri e a Lara, né? E ela não sabe da existência dele. Ele sabe que ela existe. Porque ela percebeu o olhar dela com aquele homem mais velho que ela tem um relacionamento, né? Ela perdeu a virgindade com o cara, tudo. Né? A mãe tentou se matar por causa disso, né? Tô dando um monte de spoiler, se você não leu, se lascou. Mas mesmo assim, com o spoiler, eu acho que continua lendo, que é muito bom, né? Mas ele sabe da existência dela, ele já tá apaixonado. Dá pra dizer que ele tá começando a paixão, porque ele ficou completamente... Porque tinha uma questão de vulgaridade, né? Que as crianças, ele e mais outras duas, estavam muito interessadas, né? O padre comenta que o padre é filósofo aqui nessa história, ele fala que as crianças devem ser mantidas talvez numa redoma de pureza, mas nem tanto, né? E as três crianças, incluindo o Yuri, se interessavam por essa questão da vulgaridade. O que é vulgaridade? Então as três crianças colocavam algumas questões que eles conheciam dos adultos e jogavam sobre
o título da vulgaridade. Só que realmente ele entendeu o que é a vulgaridade quando ele viu a troca de olhar entre a Lara e o homem mais velho. E isso aí foi muito legal, né? Porque por uma troca de olhar, ele é uma criança, ele despertou. Ele começou a amadurecer. Ele amadureceu, por isso que eu falei, que ali eu acho que é o desejo esse que ele teve, não o amor mesmo, é o desejo, né? Que diabos é isso? Né? Ele entendeu o que é a vulgaridade. Acho que ele quis já ali de antemão já viver aquilo ali, né, que ele percebeu, que ele sentiu, né? Aí, mesmo sendo uma criança, ele sentiu-se um homem e a mulher, a bela mulher ali, né? Ou seja, pelo menos o final aqui desse primeiro lote de capítulos, coincidentemente, ficou de uma forma de um bom gancho para a gente ficar curioso. Porque até então não tinha muitas curiosidades para a gente continuar a ler o próximo capítulo. Agora sim, quando os dois personagens principais se encontram, quer dizer, ele sabe da existência dela, ela ainda não sabe, ela nem percebeu que tinha dois moleques ali na sala, porque ela estava dormindo, depois ela acordou. Né? E ele estava num canto escuro, por causa do lampião, o lampião focou bem o rosto dela, os dois, aliás. Aí de lado da escuridão ele viu. Na verdade ela conhece até os dois. Ele conhece sim. Mas ela não sabe que os dois estavam observando isso ela trocar os olhares com o homem mais velho, né? Na verdade ela já até rejeitou os dois, né? Que ela se interessa pelo Pavel, que eu falei, que é o Pátia, né? Que é o mais velhinho, né? Eu acho que é mais a idade dela, né? Que ela tem 16 anos. É uma salada também, a gente não tem direito a muitas informações que o Pasternak não dá, ele não pontua completamente como o Victor Hugo fazia. A gente tem que ler e buscar e não perder tem que cavucar. Cavucar mesmo. Né? Fazer a conexão de uma coisa com a outra que já havia apresentado em capítulos anteriores, você vai entendendo. E fica difícil, porque é uns nomes tão assim, que eu falo, mas peraí, quem é esse? Quem é esse? De novo, né? Nossa Senhora, é muito. Já de eu estou fazendo a minha colinha de nomes. Você precisa fazer também. Como é que eu vou fazer? Quando aparece um nome novo, você puxa a folha lá de sulfite, ó. E vou... Mas outra Alvinova, ouvinte. Vou dizer quem é quem, né, ali na colinha, porque fica difícil. Né? Não, mas eu coloco o nome, eu coloco pai de fulano, amigo de ciclano, eu ponho idade, eu ponho o que faz, a profissão. Eu coloco um monte de referência para ajuda a lembrar. Ajuda. Eu fazia isso também com Os Miseráveis. Eu não fiz isso com Os Miseráveis. Isso ajuda. Em livro grandão assim, é sempre bom você fazer um mapinha de personagem para você ver as conexões, que ajuda a ficar mais fresco na memória. Enfim, por enquanto você está gostando? Não, eu estou gostando. Estou gostando. Por enquanto eu vou em frente. E não vai desistir? Não. Mas eu não desisti de ler o outro. Eu ia fazer a comparação agora. Se você passou por 1.500 páginas, você passa por 600 de boa, né? Passa. Dá quase 2,5 aqui. Mas não é bem assim, porque às vezes as 600 páginas é melhor você ler 2.000. Pode ser mais difícil. É melhor. Tem uns mais difícil de ler. Verdade. Diga lá Tem alguém aí, né? Por isso que eu falei, né? Diga lá isso, porque olha, não era 400 e pouco, né? Parece. E foi intragável, né? Foi intragável. 5, 6 anos para ler um livro. Mas eu terminei. Eu falei pra você que terminei, a gente mostrou. Mas você não tá nem aí para esse livro, né? Não, eu lembro vagamente alguma coisa ainda mas... Bom, acho que esse vídeo aqui já tá bom, que deve estar enorme já. E acho que a gente cumpriu a meta aqui de novo e estimular a leitura de alguma forma para pessoas que ficam muito tempo sem fazer leituras, né? É bom. Pode ler que é bom, viu? Acompanha a gente aí, porque vai ser muito legal. Então agora vamos fazer a hora do jabá. Ela falou, ela pensou que eu esqueci. Eu não esqueci. É o jabá, qual que é? Mas o jabá então eu vou fazer aqui, porque ela sempre se enrola, né? Então é o seguinte, o jabá aqui é que, se você quer acompanhar junto comigo a leitura conjunta de do Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para poder adquirir esta publicação através da Amazon, que é minha parceira de compra e também de venda. Como também o link eu deixo Os Miseráveis ali juntinho, caso você também queira comprar esse calhamaço. Sempre naquele esquema, é uma forma de ajudar os canais de literatura você comprando livros através desses links que a gente deixa na descrição do vídeo. Agora vou fazer um passe de mágica. Ih, apareceu aqui a convidada. Qual o nome dela?
É Peralta. Peralta, olha só. Mas por que a Peralta está aqui num canal de literatura? Bom, isso aqui é o jabá da Dona Maria. Explica, o que é isso aqui? Até no outro vídeo que nós fizemos, você falou para eu fazer, que eu ia abrir... começar um canal. Começar um canal, Só que a gente não falou do que era o canal, né? E ele ficava me cutucando, fala aí, né? Mas aí a gente ainda estava assim, tentando, sabe, se ia fazer ou não. E aí então a gente resolveu abrir um canal que é a Maria Ateliê de Mimos, né? Então fazendo boneca, fazendo todos os mimos que eu acho assim, tem tapete, coxa de retalho, né? Algumas coisas relacionadas assim, porque eu gosto muito de fazer boneca, eu tenho fascinação por bonecas, né? Aí ele falou, vai lá no meu canal lá e fala do seu, né? Então eu faço as roupas, sapato, né? Todo completo assim. Eu já tenho, o canal tá aberto aí com bastante vídeo já para ver, né? Eu vou deixar aqui em cima o link para você dar uma conferida. Aí eu falei, acho que ele esqueceu, porque ele falava tanto para eu falar, e quando eu tô aqui que eu posso falar, ele nem tá aí, né? Então esse é o meu divertimento. Além de ler, né? Porque eu não deixei a leitura de lado, não. Continuo fazendo as minhas bonecas, ele me ajuda fazendo os vídeos, né? E essa daqui é a Peralta, essa é a nossa modelinho. Eu tenho poucas agora, né? Mas logo, logo eu vou ter muitas bonecas aí, viu? Então é isso. É o ateliê, né? É Maria Ateliê de Mimos, tá? Feito o jabá, então, da Dona Maria. Agora só resta dizer... Tchau! Tchau! Pronto, vem cá, Peralta. Ela toda assanhada aí, ó. Isso aqui já que eu não tenho neta, né, filho? Então, eu tô aqui com a netinha aqui, ó. Essa Peraltinha da avó, viu? É muito lindinha, né? Uhum. Ela aqui tá porque ela tá servindo de modelo, né? Por isso que ela tá com essa roupinha aqui, né? Parece um short, mas não é. Essa aqui é a calcinha dela. É a calcinha dela. É a calcinha dela. Puxa ali o... Aqui, ó, tem o short aqui. Você tá gravando ainda? Tá. Aqui, ó, tem o short, ó. Mas mostra direito. Peraí. Que justamente eu me espantei que ela começou a ler, voltar a ler, porque um dia eu comentei, claro, né, que a gente ia começar... Só tudo de novo. Tava tão bom. As pernas ficam no ar. Ah, mas encostadinho, né? Não era mais pra cá pra aparecer a estante, né? Não aparece não. Só aparece um fiapo da estante. E se for mais pra lá? Não. Não? É aqui, né? Que tem que olhar, né? Na lente. É na lente. Agora eu adorei ver a lente, ainda com os olhos mais embaçados. Bom, mas eu tô me vendo lá. Certo. Então vamos... Esquecer de você olhar lá pra ela não, sei lá, parar e a gente não ficar que nem dois idiotas aqui, né? Nem dois idiotas? Tá bom. Vamos começar. Bom, sempre vale lembrar que justamente a mocinha aqui do lado voltou a ler com frequência no momento que eu estava realmente começando... Não. De novo.